Bom, gente, continuando aqui, o terceiro capítulo dessa lição, a gente estudou até aqui esse momento o sermão número 70 de Wesley, falando sobre a razão parcialmente desconsiderada e tal, e dessa briga de razão e fé, ciência e fé, que tem aí há trocentos anos. E agora a gente vai entrar mais no contexto bíblico da coisa, tá ok? Então a gente fez uma abordagem geralzona lá sobre a cidade de Corinto, conhecer a realidade daquele pessoal, e agora a gente vai dar uma abordagem mais por dentro do texto bíblico, tá ok? Vamos lá. Vamos observar que é o seguinte: a carta de Corinto ela é uma carta muito específica. A igreja de Corinto ela era uma igreja com muitos problemas sérios internos dela. Era um pessoal que tinha sido discipulado por Paulo durante 1 ano e meio, mais ou menos, pessoalmente, mas que depois que ele saiu começou a ter muito problema, muita confusão acontecendo. E aí Paulo começa a se relacionar por carta com essa igreja. Se vocês observarem, a primeira carta aos Coríntios, ela é uma carta mais na base da disciplina. Tá? Paulo está chamando bastante atenção com relação às confusões que estão acontecendo na igreja, de tudo quanto é tipo. Tá? Na segunda carta já é uma carta mais amorosa, a coisa está mais abrandada, tá assim, tipo, levaram a chicotada na primeira carta, consertaram os erros e Paulo vai fazer uma abordagem mais pastoral depois, menos disciplinar e mais de acompanhamento e tal. Voltando aí na questão da análise do perfil daquela igreja, né? Essa igreja ela era formada basicamente de pobres e escravos. Tá, okay? Embora tivesse na cidade uma discrepância social muito grande, a igreja também refletia isso, mas ela era mais de pobres e escravos. Mas existia os abastados dentro da igreja, e isso gerava um outro problema. Tá, ok? Paulo, nessa carta, ele começa a citar um monte de problema que estava acontecendo aí. Então, se a gente olhar aí, logo no capítulo 1, ele fala dos partidarismos. Aquele pessoal assim, lembra daquela discussão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal, eu sou discípulo de fulano, discípulo de Beltrano. Aquelas discussõezinhas, trazendo para a nossa vida hoje. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pentecostal, eu sou histórico, eu sou reformado, eu sou do reteté, eu sou mais conservador. Então esse tipo de partidarismo acontecia lá. Teve um problema sério de ordem moral. No capítulo 5, Paulo fala lá que nem mesmo entre os gentios ele encontrou uma aberração tão grande. A lição coloca como incesto, mas pelo texto dá pra gente entender que não era bem o filho tendo um caso com a mãe. Pode até ser que fosse, mas parece mais do filho tendo um caso com a madrasta, com a mulher do pai dele, né? Então um troço assim, uma aberração que até para os dias de hoje é doido, imagina para aquela época, né? Tinha processos de irmãos contra irmãos nos tribunais comuns. Nós da Igreja Metodista, nós temos um código de ética de um irmão não processar o outro. Evidentemente, isso não como é que diz? Não é norma, não é obrigação. Até porque não é determinante, até porque feriria os direitos civis, feriria
o direito de acesso à justiça, mas é uma recomendação que roupa suja se lave em casa. Ao invés de ir para as redes, para a justiça comum, para buscar solução das coisas que acontecem dentro de casa, que a gente tente resolver dentro de casa. A igreja tem uma comissão disciplinar para que a coisa seja resolvida dentro da igreja. Você só vai para a justiça aí fora se não der para resolver dentro de casa. Muita gente não sabe disso. Isso para quê? Para evitar escândalos, para evitar problemas. Lá o pessoal estava indo discutir brigas internas entre irmãos e estava indo para a justiça, estava virando escândalos. Tinha aquela coisa dos fracos na fé, os fortes na fé. O cara, mas eu tenho tanto tempo de casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou fulano, entende? E aqueles pobrezinhos lá, fraquinhos, coitadinho, mas é fulano que está falando, né? É ele, sabe como é que é, né? Ele tem tantos anos de igreja e tal. E Paulo aborda esse tema também. Tem a questão da reivindicação das mulheres, das viúvas também, que não estavam recebendo a ajuda que era fornecida pela igreja. Tem um outro problema sério, que é de incoerências na celebração da ceia. Parecia que não tinham entendido nada da ceia. A ceia é um memorial, lembrar-se do sacrifício de Cristo. E eles estavam entendendo como sendo um momento de banquete. Então, pelo que eu já estudei, o pessoal, cada um levava alguma coisa, fazia um banquete, tipo ceia de ano novo que a gente faz na igreja, cada um leva uma coisinha. Ao invés de ser aquela ceia mais simples como a gente faz hoje, o pão e o suco de uva e tal, não, era uma ceia tipo um banquete, que na verdade, na sua origem, a ceia ela era realmente um banquete, mas a celebração da ceia, a ceia ritualística, ela não era para ser assim, era para ser um momento de contrição. Eu estou me lembrando do momento em que Cristo foi sacrificado, foi entregue aos algozes, e no entanto estava sendo um momento de festa. Aí o pessoal que chegava cedo, chegava e matava pau, e o pessoal que chegava depois, os pobrezinhos, ficavam sem comer. E aí Paulo chega e dá aquela demonstração. Por acaso vocês não têm comida em casa? Não é a ceia do Senhor mais do que comida e bebida? Então tinha esses problemas acontecendo. Um outro problema, questão pastoral também, dúvidas com relação à ressurreição dos mortos. Existia isso aí. Paulo está lá falando também no capítulo 15. E o tema da nossa lição, dúvidas em relação aos dons espirituais. Paulo está fazendo uma abordagem e a gente vai trabalhar isso, capítulo 12 até o capítulo 14. Ele faz a abordagem a respeito dos dons espirituais, como as pessoas devem exercer os seus dons. Tá? Ele começa falando da questão, capítulo 12, ele fala da divisão dos dons, que não existe um dom mais importante do que o outro e tal, mas ele fala, procurai os melhores dons, então aí já faz uma certa confusão. No capítulo 13 ele fala do dom do amor, né, o dom supremo, e no capítulo 14 ele começa a cutucar essa coisa de as pessoas estarem deixando a razão de lado, e acaba sendo, ele toca mais na questão do dom de línguas, mas acaba sendo motivo de escândalo para quem está de fora. Né? Aquilo que a gente vê hoje em algumas igrejas mais de linha pentecostal e tal, o pessoal chega e começa a falar, todo mundo fala em línguas, e o visitante chega na igreja, o que está acontecendo aqui? Que doideira é essa? Se hoje, que já é famoso, o pessoal ainda tem essa reação, imagina lá quando o pessoal não sabia disso, né? Era novidade, imagina. Então Paulo faz essa abordagem, o capítulo 14, que é o texto da nossa lição, faz essa abordagem de usar a cabeça, gente, usar a cabeça quando for tratar desses assuntos, a questão espiritual, tá ok? Então a gente vê que estava tendo muita confusão. E o principal propósito desse capítulo 14
E aí o foco da nossa lição é a questão do propósito dos dons espirituais. Os dons foram dados, olha aí o gráfico que foi feito aí, ó. Não, do lado de cá. Eu me atrapalho com a câmera aqui. Do lado de cá. O que foi colocado? Que o dom, ele é sim para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então o Espírito dá os dons para que a igreja seja edificada. E não para um benefício pessoal. Ah, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto falar em línguas. Tá, você fala em línguas, e aí? Ah, tá, eu falo em línguas. Agora eu sou ungido, eu falo em línguas. Tá, mas e aí? O que a igreja foi beneficiada? O que o corpo de Cristo foi beneficiado? Só você. Então, não é que seja errado falar em línguas, seja errado ter o dom de curas, ser o dom de milagres, operações de milagres. Não, nada disso. A questão não é essa. Paulo não bate em cima assim de contestar, de reprovar, não. A questão não é essa. A questão é, está edificando a igreja ou é só benefício pessoal? Só tá edificando a si próprio. E é isso que Paulo fala. Tá? O exercício dos dons também tem que ser para aperfeiçoamento comunitário, para que a igreja cresça e amadureça. E ele não pode ser simplesmente para demonstração dos dons. Então, nova cutucada. Algumas igrejas de linha neopentecostal trabalham muito isso. E eu, particularmente, não tenho problema nenhum de falar disso. Tá? Eu sei que pode parecer meio antiético, mas eu não tenho problema nenhum de falar disso. Aquela coisa de mostrar os milagres na televisão, de fazer campanha de milagre, e aí faz aquilo um espetáculo, coisa e tal. O culto a Deus não é para isso. O culto a Deus não é espetáculo. O culto a Deus não serve para isso. O culto a Deus serve para cultuar a Deus. Parece redundância, mas é isso. O culto a Deus é para cultuar a Deus. E aquilo que acontece dentro do culto tem que ser para a edificação da igreja. Tem que ser para a edificação. Não pode ser para vantagem pessoal, nem para servir de espetáculo. Tá ok? Olha o que ele diz aí no versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, vocês não estão procurando por isso? Né? Então vamos lá, para que vocês estão procurando? Procurar e progredir para a edificação da igreja. Então, gente, desculpa aí, deu um problema na minha câmera aqui, eu tive que trocar de câmera, para minha câmera reserva. A imagem não é lá tão boa, mas vamos lá, vamos continuar. Então, Paulo diz lá, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Observação direta de Paulo. Ok? Então, Paulo, ele não sai condenando os dons. Pelo contrário, ele ainda incentiva. Ele ainda incentiva. O problema todo era que aquele aspecto místico que estava dando e a igreja estava entrando numa confusão danada. Tá? Estava tendo aquilo que a gente chamaria hoje um samba do crioulo doido. Né? Estava tendo uma confusão daquelas e estava servindo de escândalo para a comunidade. Tá? Uma vez que a fé ela é um movimento do sobrenatural para o natural, ou seja, tudo aquilo que a gente não tem explicação pela ciência, a gente movimenta através da fé, né? A gente olha com os olhos da fé. A fé ela não depende de provas, a fé é simplesmente crer, ok? Como diz lá o autor de Hebreus no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Uma vez que ela está no âmbito do sobrenatural,
a gente não pode descartar o aspecto espiritual, o aspecto místico da coisa. Tá ok? E Paulo não descarta. Tá ok? Agora, ele busca o equilíbrio. Nem só fé e nem só razão. Tá ok? Ele diz para vocês, usar com sabedoria, com entendimento, usando a cabeça. Pensa antes de fazer a coisa. Vai ser útil? Vai ser testemunho para Cristo? Ou vai ser escândalo? Ou vai gerar confusão? Não precisa nem ser escândalo, vai gerar confusão. Ok? A gente sabe que Paulo, ele era um cara extremamente bem formado. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, o fundador da escola farisaica da época. Tinham 2 ou 3 escolas lá, ele era um dos fundadores. Paulo foi educado aos pés dele, tinha uma excelente formação. No entanto, ele não usou só a razão e não usou só dos dons. Ele fala lá que ele mesmo fala em línguas, até mais do que o pessoal que está por ali. Mas e aí? Ele prefere não usar, mas ser compreendido, né? Então ele concebia que a fé e a razão não são inimigos. Elas são amigas, são aliadas, tá ok? Ele concebia uma relação. Olha o que está escrito, o que está aí no slide aí como destaque. Concebia a fé e a razão não como inimigas, mas numa relação amistosa, produzindo efeitos de excelência. Quando você junta as duas coisas, aí você tem o top. Ok? Bom, e assim a gente fecha esse capítulo agora. Tá ok? E a gente continua no próximo capítulo amanhã. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e vamos nessa.